Então, gente, chegou a hora de falar um pouquinho sobre o relevo brasileiro, sobre as unidades do relevo brasileiro, e a gente tem que fazer uma observação histórica. A gente tem que observar um mapa de relevo brasileiro que mostrava as unidades e foi feito lá no finalzinho dos anos 40 e acabou se tornando uma grande tradição no ensino de geografia no Brasil, que é o mapa de Haroldo de Azevedo. Em 1949, no Boletim Paulista de Geografia, Haroldo de Azevedo escreveu um artigo curto, simples, singelo, mas que tentava falar sobre a classificação do relevo brasileiro, dando ênfase principalmente àquilo que ele chamava de Planalto Brasileiro. O título do artigo era O Planalto Brasileiro e o Problema da Classificação de Suas Formas de Relevo. Então, assim disse Haroldo de Azevedo: se atentarmos para a modéstia das altitudes das terras brasileiras, e se admitirmos que não possuímos nenhuma verdadeira grande montanha, poderemos aceitar a existência de 3 marcadas unidades topográficas em nosso país. 1. O Planalto Brasileiro, sem dúvida a mais importante sob todos os pontos de vista. 2. O Planalto das Guianas, que nos pertence apenas em parte. 3. As planícies, que correspondem a cerca de 3/8 do território brasileiro. Lembrando que o cerca tem esse acento porque é um português mais das antigas, né? Aqui você observa um mapa que foi produzido nesse artigo lá de 1949 e o mapa representa de fato, né, as planícies e os 2 planaltos que ele destaca. Aqui está o mapa, então essa é a classificação do relevo proposta por Haroldo de Azevedo. Você vai encontrar em vários materiais didáticos referência a esse mapa. Praticamente todas as aulas sobre relevo do Brasil começam falando sobre este mapa. Então a gente vai trabalhar em cima dele porque ele é um mapa antigo, claro, mas muito do que a gente fala sobre geomorfologia hoje do Brasil, a gente ainda usa como referência esse mapa. Ele apareceu em livros didáticos de uma maneira muito maçante, vamos dizer assim, né? E até hoje as pessoas ainda se lembram dos nomes que Haroldo de Azevedo deu. Vamos dar uma limpa nesse mapa, vamos atualizar ele um pouquinho e vamos lembrar que esse mapa ele mostra o quê? Planícies. Aqui você está vendo as 3 planícies brasileiras. Número 1, Amazônica. Número 2, Pantanal ou do Alto Paraguai. Foi assim que ele escreveu no seu artigo. E a planície número 3, que é a planície costeira, ou planícies costeiras, porque na verdade é um vasto conjunto de planícies que vai passando aí por todo o litoral brasileiro quase, né? Repara que existem trechos em que ela praticamente some, existem outros trechos que ela é um pouquinho mais larga. Professor, o que eu faço quando eu vejo um mapa desses, porque são muitas unidades de relevo, eu tenho que estudar química, física, matemática, inglês, eu tenho que estudar geografia humana, geografia física, geografia econômica. Minha sugestão é, olhe os destaques. O que tem de importante nesse mapa? As 2 planícies mais famosas do Brasil. A planície amazônica e a planície do Pantanal. O primeiro destaque, então, é para a planície amazônica. Segundo o próprio Haroldo de Azevedo no seu texto, ele fala sobre a vasta planície amazônica, com suas várzeas, tesos e tabuleiros, cujos limites ultrapassam nossas fronteiras, ou seja, não é uma planície só brasileira. Várzea é área baixa de inundação. Teso significa área mais elevada. E tabuleiro significa um degrau, algo que é mais baixo do que o teso, mas que também não está no nível tão baixo quanto da várzea. Então, note que Haroldo de Azevedo, no seu texto, ele deixa claro que a planície amazônica é um conjunto de várias formas. Não é só uma grande planície, uma grande área plana. Então, existe uma certa diversidade dentro dessa planície amazônica. Mas, a grosso modo, né, ficou na cabeça do brasileiro que tudo ali é plano. Ele acredita até hoje, né, que toda a Amazônia praticamente é plana. E o próprio Haroldo de Azevedo disse que não, né, existem formas diferenciadas dentro dessa planície. Além da planície amazônica e da planície do Pantanal, que são as mais famosas do Brasil, vamos dar uma olhadinha no que o Haroldo de Azevedo falou sobre as planícies costeiras. Segundo as palavras dele, as planícies costeiras, ora largas, ora estreitas, que acompanham o nosso litoral, com manguezais, praias, restingas, terraços e tabuleiros.
De novo, Manguezal com S, porque era português lá das antigas, né? Então repare também que ele deixa uma diversidade muito grande, marcada no próprio texto, sobre as planícies costeiras brasileiras. E em relação aos planaltos, Haroldo de Azevedo encontrou 2 planaltos no Brasil, né? O número 1, o Planalto das Guianas, onde você encontra as maiores elevações do território brasileiro. Lá você vai conhecer o Pico da Neblina, lá você tem o Monte Roraima, um planalto que não é tão brasileiro assim, né? Agora o Planalto número 2, ele ocupa grande parte do território brasileiro, ele é o chamado Planalto Brasileiro. Só que o Planalto Brasileiro, ele é um planalto grande demais, né? Ele acaba sendo subdividido em 3 porções. O Planalto Atlântico, na faixa mais próxima ao litoral, o Planalto Central, na região, como diz o nome, central, e o Planalto que fica mais ao sul do Brasil, que é o Planalto Meridional, que ocupa uma boa parte aí do chamado centro-sul do Brasil. Tem um detalhe nesse Planalto Meridional que muita gente não aponta, mas dentro do Planalto Meridional, no mapa do Haroldo de Azevedo, existe a indicação de uma depressão. Sim, a chamada depressão periférica. Uma depressão que, como diz o nome, né, fica na periferia desse Planalto Meridional, é a borda dele, né? Então, Haroldo de Azevedo já fez uma citação à famosa depressão periférica, ok? Portanto, gente, esse é o mapa de Haroldo de Azevedo que identifica as unidades do relevo paulista. Você pode encontrar em outros materiais didáticos, na internet, mapas que são um pouco diferentes desse, mas eu fui na fonte, eu busquei o artigo original dele e é esse mapa que está lá. Vamos voltar para esse mapa do Haroldo de Azevedo agora com um pouquinho mais de detalhe, olhando essas 3 partes do Planalto brasileiro. Comecemos pelo Planalto Meridional. Deixei aqui o mapa original, só colori ele, porque eu acho que é até uma arte esse mapa, né? Tá muito bonito isso daí. Então repare que existem os 3 planaltos indicados aqui na legenda, e dentro desses 3 planaltos existem planaltos que ele chama de cristalinos, ou seja, são aqueles que têm geologia e embasamento cristalino, escudos cristalinos sob eles. Mas a gente vai olhar agora só para o Planalto Meridional. Repare que no Planalto Meridional, o Haroldo de Azevedo deu um destaque para aquilo que ele chamou de Planalto Arenítico Basáltico, que pega um pouco aí do oeste de São Paulo, né, um pouquinho aí do Mato Grosso do Sul, principalmente. É aquela região tão famosa, né, que a gente vive falando sobre ela por causa dos derrames de basalto do Mesozoico e por causa da presença do chamado aquífero Guarani no meio desse arenito, né, que é uma rocha porosa e que acaba admitindo água no seu interior. Mas o Haroldo de Azevedo também vai encontrar um outro planaltinho dentro desse Planalto Meridional, que é o Planalto do Pampa, que, como mostra ali a nossa legenda, é um planalto cristalino. São rochas cristalinas, é um pequeno planalto aí no sul do Rio Grande do Sul, é o chamado Planalto do Pampa. Ok? Vamos para um outro planalto brasileiro, que é o Planalto Atlântico. Dá uma olhadinha, repara que ele pega uma boa parte da faixa litorânea brasileira, e dentro dele existem 3 pequenos planaltos que o Haroldo de Azevedo também destacou, e são planaltos de embasamento cristalino. É o Planalto Nordestino, é o Planalto Baiano, né, que pega principalmente o oeste da Bahia, a região aí da Chapada, e também o Planalto do Sul de Minas. Então existe uma subdivisão, né, existe algo menor do que o Planalto Atlântico ainda dentro dele. Ok? E por fim, vamos dar uma olhadinha aqui no Planalto Central. O Planalto Central que é muito vasto, né? E você identifica aqui 2 pequenos planaltos no interior desse planalto que seriam cristalinos, que é o Planalto Sul-Amazônico e o Planalto do Sul de Goiás. São denominações antigas, né? Mas até hoje tem muita gente que usa essas denominações. E por fim, repare também que Haroldo de Azevedo destacou a presença das chapadas. As chapadas que estão em embasamento sedimentar. Aquele embasamento com camadas, né? E a chapada, você se lembra, é uma forma de relevo com o topo relativamente plano e bordas íngremes. Bordas que foram formadas exatamente pela corrosão, pela erosão que ocorreu posteriormente. Ok? Então, esse é um mapa do Haroldo de Azevedo. Ele é um mapa histórico, ele é um mapa que ainda nos serve. Essas denominações de Planalto Central, Planalto Atlântico, Planalto Meridional, Planalto das Guianas,
ainda são muito utilizadas no dia a dia dos brasileiros. A planície amazônica, a planície do Pantanal e as planícies costeiras ainda fazem parte da denominação que a gente tradicionalmente dá a esses lugares, né? Então, gente, o mapa do Haroldo de Azevedo merece respeito. A gente tem que lembrar um pouquinho dessas coisas que foram vistas na aula de hoje. Vamos ficar com o nosso resumo, né? Esse é o nosso resumo. Até daqui a pouco.